amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. A primeira leitura de hoje nos põe diante do livro de Esdras. É um livro pouco conhecido para não biblistas. Ele narra as peripécias dos judeus repatriados de Babilônia após o longo exílio em que lá estiveram em prisão, ao menos em prisão domiciliar, sem possibilidade de retorno. O que o texto não diz claramente, mas nós sabemos por outros textos, é que a volta dos repatriados, embora hiperbolicamente decantada com 1000 maravilhas pelo segundo Isaías, o autor dos capítulos 40 a 55 do livro de Isaías, foi uma realidade dura. Os repatriados eram poucos, mas aventureiros, não possuíam recursos, não tinham meios materiais. A coroa da Pérsia, teoricamente, lhes havia prometido algum auxílio, mas este auxílio nunca se concretizou, nunca deixou o texto ou as boas intenções para se tornar realidade. Sem nada, praticamente, tiveram que reconstruir Jerusalém inteiramente em ruínas e o templo de Deus, que lá também estava em ruínas. Porém, o que eu gostaria de dizer aos telespectadores é que esta época, a época que nós conhecemos por época persa, ou então o judaísmo do segundo templo, embora tenha sido uma época de dureza, de dificuldades materiais, de falta de meios econômicos até para sobreviver, foi uma época rica e frutuosa espiritualmente falando. Foi nesta época aqui que praticamente toda a Bíblia foi escrita. Foi nesta época que o Pentateuco, tendo recebido a última redação, se tornou lei oficial do judaísmo do segundo templo. Foi nesta época que os oráculos proféticos receberam também eles a sua última escrita. Época difícil do ponto de vista sociológico e econômico para aquela comunidade de judeus que formava os alredores de Jerusalém, chamado Yehud. Porém, uma época rica do ponto de vista espiritual. Ontem falávamos da idolatria das riquezas. Hoje se vê de maneira admirável como se pode ser rico e produzir para Deus, mesmo vivendo as dificuldades da vida presente. Não se esqueçam, foi na época de maior dificuldade e de menos recursos econômicos que a Bíblia inteirinha nasceu no judaísmo e seria até hoje o livro que encerra a palavra de Deus e sua revelação.